Olá, bem-vindos para mais um episódio do podcast Walking Meeting. Estamos no Jardim da Estrela, no meio de árvores e de passarinhos, bem no centro da cidade de Lisboa, a tentar fugir ao trânsito caótico. Estamos prontas para mais alguns quilómetros de boa conversa com a Joana Garopa, da Garopa Inc. Vamos falar sobre sustentabilidade e marketing. Vamos a isto, Joana? Bora, vamos a isso. Bem-vindos ao Walking Meeting, o podcast do Departamento de Marketing. Sem tema nem lugar fixos e apenas uma única condição: alguns quilómetros de boa conversa com alguém que, como nós, tem paixão pelo marketing, pelas pessoas e pelos negócios que querem crescer. Calce os ténis, venha caminhar connosco. Deixa-me começar por apresentar-te de forma breve. A Joana Garopa iniciou o seu percurso em agências de publicidade e relações públicas e depois de uma curta incursão pela Sonicom, seguiu-se o desafio de liderar o marketing e comunicação da Siemens, onde teve a oportunidade de trabalhar em contexto internacional e de multinacional. Em 2017 aceita um novo desafio e vai coordenar a equipa da Galp, que teve a responsabilidade de definir a estratégia da identidade da marca e o seu portfólio institucional numa dúzia de geografias. Deixou a empresa em 2022 como diretora-geral da Fundação Galp e no mesmo ano lançou o livro Manual de Sobrevivência para o Mundo Corporativo, em Portugal e no Brasil. Depois de uma breve passagem como Chief Operating Officer do Omnicom Media Group Portugal, decidiu abrir a sua empresa de advisory na área de marketing dedicada aos temas da sustentabilidade, a Garopa Inc. Foi nomeada em 2020 Marketeer do Ano pelo Grupo Multipublicações e está no top 5 dos marketeers mais admirados em Portugal em 2022 no estudo da Scopen. É formada em marketing pelo Instituto Superior de Comunicação Empresarial, pós-graduada em gestão pela Universidade Nova de Lisboa, tentora de formação avançada em gestão no setor da energia pela AES Business School, tendo ainda o curso de Futuro Design de Estratégia e Inovação do ISEG e Sustainable Business Strategy da Harvard Business School. Joana, a Garopa Inc. dedica-se a projetos de sustentabilidade. Como é que a sustentabilidade aparece no teu percurso profissional? Como é que tu chegas a este formato de consultoria, esta coisa dos projetos cápsula? Como é que isto aparece na tua vida? Olha, na prática, eu comecei a trabalhar o tema da sustentabilidade e acho que é importante definir o que é sustentabilidade, porque é uma palavra extremamente completa e complexa e que tem várias perspectivas. Eu vejo o tema da sustentabilidade muito correlacionado com os temas de ESG. Portanto, existe efetivamente o tema do ambiente e tudo aquilo que se pode fazer na lógica das alterações climáticas e toda a nossa própria pegada às emissões de CO2. Depois o S, que tem toda a parte social, que é o que é que nós podemos dar à comunidade, como é que podemos tratar as nossas pessoas, portanto, essa parte mais relacional. E ainda tem o G, não é? Que é o tema do governance e como é que as empresas tratam essa temática das hierarquias, as lideranças, portanto, todas essas normas e essas questões mais regulatórias. E isto para dizer o seguinte: o tema ambiental entrou na minha vida porque, trabalhando na Siemens, conforme estavas a dizer, durante mais de 6 anos eu fui responsável pela comunicação de marketing da área de energia. E a área de energia está intimamente ligada com os temas ambientais. Quase que lidera, não? Exatamente, diria, sim, tens toda a razão, é uma das principais motores deste tema ambiental e, portanto, na realidade comecei a tratar muito destes temas, não só no ecossistema português, mas também até no ecossistema europeu e, portanto, estava muito e estou muito confortável desde aí com o tema do ambiente e da sustentabilidade nessa lógica. Quando transitei para a Galp, por razões óbvias, continuei muito ligada a essa temática, sempre, e é bom reforçar isto, porque às vezes gera confusão, sempre na lógica da comunicação e do marketing. Portanto, eu não faço os indicadores, o tema da qualidade é para quem, tem que fazer esse sistema, a sistemática da regulação é para quem. Portanto, eu estou sempre mais dedicada a vendo, fazendo e empurrando e há iniciativas e ações em cada uma destes quadrantes, do environment, do social e do governance, como é que a comunicação e o marketing podem ajudar a dar visibilidade, a fazer com que sejam iniciativas fidedignas e, enfim, ao cabo, a alavancar a transformação que as empresas todas, no seu geral, estão a fazer nesse sentido. E, portanto, quando saí da Galp e estive mais dedicada à área de mídia, foi surgindo
uma série de contactos que me iam pedindo ajuda nesta temática. Olha, tu já fizeste isto, sabes de alguma agência que possa trabalhar bem isto, portanto, de uma forma muito natural fui detectando, até confesso, quando estava também na Galp, fui detectando alguma falta de conhecimento específico desta área no mercado, porque vender batatas fritas não tem nada a ver com a forma como se falam destas temáticas. Tem de haver aqui uma profundidade e um conhecimento que sem isso a comunicação na realidade e o marketing podem ser simplesmente vazios. Detectaste lacunas e de alguma forma tu sabias que tinhas esse conhecimento? Sim, e portanto fui experimentando, confesso que não foi logo agora, portanto comecei com um projeto muito concreto, até com uma empresa espanhola que me pediu ajuda para montar o propósito, ou seja, começar a falar do tema pessoas no âmbito de uma transformação cultural daquela empresa, portanto vamos começar pelo propósito. E correu tão bem que, olha, achei, faz sentido, vou então apostar em mim, que é um passo, confesso, que não estava todo... Quase que foi um chamamento. Foi, sim, e foi um passo que se tu me perguntas há 20 anos atrás se eu achava que era este o passo que eu ia dar nesta altura da minha vida, diria que não. Eu sempre fui muito carreirista no sentido positivo da palavra. Portanto sempre fui muito ambiciosa, nos sítios onde ia sempre quis mais, crescer, ser promovida, portanto sempre vi realmente no ambiente corporativo. Portanto eu não diria que eu iria dar este passo, mas realmente às vezes há coisas na vida que nós temos que seguir o nosso coração, a nossa intuição, e agora passado praticamente um ano da Garopa em que existir formalmente, não é? Com o website e com uma metodologia e enfim já com alguma consistência. Claro que ainda sou uma rookie na coisa, mas diria que não poderia estar mais satisfeita com a decisão que tomei, sim. Há pouco estavas a dizer que, apesar de sustentabilidade ter um significado muito simples, não é? Ou seja, quando olhamos para a palavra sustentabilidade, ela significa sustentar e habilidade, ou seja, se resumimos estas duas palavras, é a capacidade de manter, ou seja, ela é tão simples de explicar, mas é tão complexa, não é? Simultaneamente. Ou seja, estamos a complicar quando falamos de sustentabilidade, ou seja, ela até é simples de explicar quando chegamos ao pé de um líder de uma empresa, pelo significado da palavra, mas depois complicamos quando começamos a trabalhar neste âmbito, ou ao contrário, deveria, pela sua simplicidade, é tão simples que nós nos assustamos com essa simplicidade e depois temos dificuldade em trabalhá-la porque ela é realmente tão simples. Certo. Eu acho que nós gastamos muito a palavra, eu não sei se é simples ou complexa, eu acho que é usada muitas vezes para coisas mais complexas, assim como é usada com a mesma leviandade para coisas às vezes mais simples, o que não quer dizer que esteja errado, ou seja, realmente, como tu dizes, sustentabilidade significa suster no tempo determinadas coisas. Eu acho é que o mundo da gestão tem esta tendência de galvanizar quase até a exaustão alguns ímpetos, não é? Nos anos 90, não é? Quando eu estava a estudar, e no início dos anos 2000, era a excelência, tudo era excelência, a excelência operacional, tudo era excelência. Depois passámos para a inovação, não é? De repente também, durante décadas, não se falava em inovação, e a inovação também é super complexa, tens a investigação, tens a inovação de produto, tens a inovação nas pessoas, nos processos, portanto a inovação também é um mundo lá dentro. E agora passamos para a sustentabilidade. Eu acho que o passo é ótimo, porque na prática saímos um bocadinho, ou pelo menos o que eu sinto é que saiu-se um bocadinho da centralidade no produto, no serviço, na operação e no processo, porque a excelência e a inovação, independentemente da inovação já ir buscar insights externos, mas estavam muito focados naquilo que as empresas e aquilo que nós podemos fazer dentro do nosso core, e a sustentabilidade obriga a que se olhe um bocadinho para fora. Claro que a sustentabilidade económica é uma coisa, a sustentabilidade ambiental é outra, a sustentabilidade social é outra, portanto depois temos essas várias vertentes, mas é bom que se obrigue as empresas, e às vezes até nós, não é? Porque depois todos nós temos um contributo nesta conversa, a deixarmos de olhar um bocadinho para o nosso umbigo e olharmos um bocadinho para a nossa relação com o E achas que quando se olha para fora, e se olhar para fora é uma zona
que ainda está cinzenta, ou seja, ainda está escura, escondida? Não, eu não sinto que esteja escondida. Eu acho que as empresas, umas mais, outras menos, é verdade, têm ainda muita dificuldade em sair do seu framework operacional, de para fazer e entregar ao seu cliente e ao seu consumidor o produto X, e depois como é que essa cadeia é feita. E acho que há muitas empresas que têm muita dificuldade em levantar o nariz e pensar que, pois, mas eu só consigo fazer isso se tiver pessoas à minha volta, e para ter pessoas à minha volta, o que é que eu tenho para fazer para que elas efetivamente deem o seu melhor e se sintam bem enquanto indivíduos e não enquanto colaboradores desta empresa. Como é que as comunidades que estão à minha volta, o que é que eu posso fazer para contribuir efetivamente com o meu produto, o meu serviço e toda a minha infraestrutura para que essa comunidade fique ainda melhor, e que isso nos traga sustentabilidade económica, porque no fim do dia as empresas continuam ali para vender um produto e um serviço. Portanto, nós nunca nos podemos esquecer desse ponto, mas é bom entender que por vezes nem sempre o lucro, e se só olhar para o lucro e para a melhor operação e para a melhor eficiência e eficácia, é suficiente. Portanto, as empresas realmente têm que olhar um bocadinho mais à sua volta e olhar para outras vertentes. Isso era um bocadinho o que tu descrevias naquele teu artigo, que era a sustentabilidade, isto é o diabo e o anjo, ou seja, Sim, que começámos por a sustentabilidade aparece como o bicho-papão, não é? Como o diabo neste caso, mas depois não, a sustentabilidade tem que ser vista como o valor acrescentado que as Sem empresas dúvida. trazem. E, aliás, não há empresa hoje em dia que não possa olhar para esta temática de forma séria. Esse artigo que eu escrevi tem mais a ver com um tema que é a sustentabilidade pode efetivamente ser um anjo, no sentido em que, se nós levarmos o tema a sério numa empresa, ele pode tornar a empresa ainda mais eficiente, mais eficaz, mais amiga do ambiente, portanto trazer toda essa panóplia de vantagens que o tema sustentabilidade também pode trazer para um ambiente fabril, através da eficácia e das poupanças, da eficiência energética, sei lá, e tanto há um pano para mangas essa temática, mas ao mesmo tempo, quando mal encarado e mal utilizado, usado, pode ser também um risco enorme, não é? Porque hoje em dia o tema do greenwashing, das empresas que estão efetivamente a abusar da sua posição nessa temática, o facto de haver muita, às vezes não, eu diria que há alguma falta de bom senso na sociedade hoje em dia, portanto, diaboliza-se empresas, como por exemplo onde eu trabalhei, a Galp, uma empresa de oil and gas, e portanto automaticamente é uma empresa diabo na conversa da sustentabilidade. Portanto, nem sequer se dá oportunidade a essas empresas. São exatamente para poderem... as grandes empresas, e normalmente até as mais poluentes, que têm que fazer processos de transformação maiores e que inclusivamente normalmente até são mais reguladas que todas as outras, e portanto esse caminho também tem que ser um caminho que tem que ser valorizado, e o que é facto é que pode ser um diabo, no sentido em que na realidade, quando mal utilizado, mal feito, pode também prejudicar muito a reputação das pessoas, das empresas e tudo o que está à sua volta. Qual é o papel que o marketing tem nessas empresas? É essencial, diria eu, não para publicitar, eu acho que e esse é um dos meus grandes trabalhos, é que comunicar a sustentabilidade não é publicitar o que se está a fazer. Publicita-se com certeza quando aquilo que se está a fazer é bom, é diferente, é diferenciador e cria impacto concreto na vida das pessoas. Comunicar não é dizer eu poupei 50 mil toneladas este ano. Ótimo, ainda bem que poupou, não fez mais do que a sua obrigação. Portanto, as empresas efetivamente têm que estar atentas à sua pegada. Mas isso não chega, isso não é comunicar sustentabilidade. Isso é comunicar, é como se eu todos os dias de manhã dissesse às pessoas: eu lavei os dentes hoje de manhã. Pronto, ainda bem para si, ótimo, ficamos todos muito contentes, o hálito está de ser melhor. A comunicação é uma ferramenta no marketing. É uma ferramenta, pronto. Agora, tem que se fazer e tem que se perceber que a sustentabilidade tem que ter a sua profundidade. E com muito agrado, muitos dos trabalhos que eu estou a fazer até são trabalhos muito virados para dentro das empresas, ou seja, acho que as empresas perceberam que realmente sustentabilidade não é só fazer umas coisas e dizer, sustentabilidade tem a ver com uma transformação que se tem que ter mesmo nas próprias empresas, e essa transformação começa normalmente pela cultura, pela uniformidade entre aquilo que se diz dentro e fora, entre mudança de comportamentos, que tem a ver com as suas pessoas
Mas não só, tem a ver com os seus fornecedores, tem a ver com toda a sua cadeia. E o marketing aqui pode ter também, e tem com certeza também um papel muito importante, porque o próprio marketing também tem que ser sustentável. Porque às vezes acontece, não é? Estamos todos, não, nós fazemos tudo, mas depois vais a ver e ainda não se faz a contabilização das emissões de CO2 dos eventos, continuam a usar garrafas de plástico. Portanto, o ponto é, o próprio marketing também tem que fazer a sua própria autoanálise de como é que pode contribuir para. Acaba por ser processos mais longos, não é? E muitas vezes nestas coisas eu acho que falta um pouco, vamos chamar, paciência de não ver resultados imediatos. Eu acho que também ainda sofremos desse mal, porque todos estes processos relacionados com sustentabilidade depois caem nesta situação de não há resultados imediatos. Sim, Temos que esperar pelos resultados. Sem dúvida. Portanto, isso acaba por funcionar um bocadinho contra aquilo que se quer hoje em dia, não é? Sim, eu quero ter até porque requer investimento e tempo. Claro. Mas sem resultados imediatos, porque a sustentabilidade, como nas grandes mudanças da nossa vida, tem muito a ver com consistência, não é? Nós se formos todos os dias ao ginásio, ao fim de 3 ou 4 dias não vemos mudança absolutamente nenhuma, mas provavelmente ao fim de 6 meses começa-se a ver efetivamente alguma mudança. E se deixares de lavar os dentes, também se calhar ao fim de um tempo começas a ver o que é que acontece. Portanto, não são coisas efetivamente com resultados imediatos, difíceis nesta área da comunicação e do marketing, porque existem indicadores efetivamente muito concretos e a regulação está até bastante atenta a esse ponto. Mas nestas áreas, que são áreas mais envolventes, subjetivas, de transformação, de motivação e acima de tudo que tenham a ver com comportamentos, normalmente são muito mais difíceis de medir. Estavas há pouco a falar da questão do greenwashing. Eu tenho aqui um estudo que foi feito, ele é de 2021, que tem a ver com a transição ecológica e que diz que 52% dos consumidores dizem que compram produtos sustentáveis e que 11% escolhem exclusivamente empresas com produtos sustentáveis. Aqui já existe uma grande diferença entre estes dois números, mas estamos no bom caminho. E 61% para a generalidade dos produtos dão pouca ou nenhuma preferência a matérias de sustentabilidade. E especificamente, nós no Departamento de Marketing tivemos um projeto de uma marca de cosmética biológica e assustou-nos muito quando vimos estes dados, que há uma menor adesão para produtos de higiene pessoal, cosmética e maquilhagem. Portanto, aquilo que nós colocamos na nossa pele, não estamos preocupados Sim, qual é a fonte de onde é que as coisas vêm. Isto é impressionante, ou seja, se cá pensarmos em alimentos, claro, tudo bem, mas naquilo que colocamos na pele é assustador. Mas temos aqui mais 2 dados, que é 74% não quer pagar por ser mais sustentável, não é? E, portanto aqui o marketing está a ser chamado à causa, não é? E 51% estão mais preocupados com as alterações climáticas do que há 5 anos. Portanto, isto é um dado de 2021, eu não tenho os dados mais recentes, mas são os mais próximos. Isto também é positivo. Isto tudo para dizer o quê? Sabemos que o consumidor hoje em dia é informado, é exigente, é ativista, é influenciador, quase que obriga as empresas a serem sustentáveis. Estamos a chegar ao fim do greenwashing, ou seja, é agora que ele vai acabar, ou seja, que as empresas não vão poder continuar a ocultar estas mensagens de quase dizer ao consumidor: eu estou a ser sustentável, mas eu não sou totalmente sustentável. Achas que estamos a chegar ao fim desta era? Eu acho que não, porque exatamente pelo que tu disseste, que eu acho que o consumidor e os clientes no geral são cada vez mais bem informados. No entanto, eu leio esse indicador que diz que 74% não quer pagar mais, numa lógica em que nós queremos assumir que as empresas têm que o fazer, porque na realidade nós queremos acreditar que aquilo que nos é oferecido já tem em consideração esse tipo de preocupações. Eu lembro-me de há uns anos, no curso que tirei em Harvard, um dos casos que davam era do chá Lipton. E o chá Lipton tem um caso interessantíssimo que percebeu, numa perspectiva isto assim de uma forma muito simplista, que se não mudasse a forma como as pessoas fazem o cultivo do chá, provavelmente daqui a 20 ou 30 anos não havia agricultura sustentável de chá. Não havia agricultura, não havia chá.
E então tomaram toda uma série de iniciativas para que os seus fornecedores passassem a fazer a plantação de uma determinada forma, que essa sim ia garantir a sustentabilidade da existência desse tipo de agricultura. E que, numa primeira fase, metiu à venda um chá verde, um chá sustentável, e mais caro que o outro. Mas o que é facto é que ao fim do ano ou 2 anos, todos os chás da marca da Lipton têm exatamente o mesmo pressuposto, porque a cadeia de valor acabou por mudar na sua totalidade. Portanto, o chá da Lipton hoje não é nem mais verde nem menos verde, é tudo ele já é feito de forma sustentável. Portanto, não faz sentido eu estar a cobrar mais por um produto que afinal já está todo ele é igual. Ou então passa todo a ser mais caro, que isso também depois é outra história. Isto para dizer o quê? Que as pessoas estão mais informadas, estão mais exigentes e também percebem quando estão a ser mais manipuladas. Portanto, o dizer que um detergente está a ajudar o ambiente só porque a sua embalagem é 10% mais renovável reciclável do que aquilo que era há um ano atrás, quer dizer, todos nós percebemos, sim senhora, ótimo, ainda bem que assim é, mas não é isso que faz com que uma marca seja mais sustentável que a outra. Era nesse sentido, ou seja, o meu comentário era nesse sentido, ou seja, se o consumidor é mais informado, então esse tipo de argumentos ficam um bocadinho de terra. Sim, diria que sim, mas não sei se as empresas estão ainda preparadas para deixar de tentar e de os fazer. Às vezes eu nem sinto que seja com malícia, não é? Ou seja, não sinto que seja, eu vou enganar o consumidor. Não, as empresas querem mostrar coisas. O que é facto é que o tema está na ordem do dia e todos nós, não é, que trabalhamos nesta área da comunicação sabemos que quando os temas estão hype tem que se surfar a onda. E este tema está na ordem do dia, tem que se fazer qualquer coisa, tem que se dizer qualquer coisa. E essa pressão faz com que às vezes se digam coisas que, espera lá, isto não está a fazer sentido. Queria já agora dar-te só o tema da cosmética, que acho super interessante, que tu levantaste, porque eu dou aulas de marketing sustentável no IAD e uma das coisas que faço na primeira aula normalmente é perguntar aos meus alunos o que é sustentabilidade para eles, o que é que eles fazem, o que é que eles acham que os seus compromissos com a sustentabilidade e que tipo de atitudes e de ações é que tomam. E tenho-te a dizer que tem sido uma desilusão nos últimos 2 anos, porque nós vivemos muito esta temática, estamos muito por dentro disto, mas eu chego à conclusão que o comum mortal acha que sustentabilidade é reciclar, tirando a reciclagem pouco ou nada aparece, e quando se pergunta, então, mas e compras coisas, tens essa atenção na roupa, e tirando as coisas que são claramente hypes do momento, porque viram a influencer X a fazer determinada coisa, ou a escolher determinada coisa, o resto da decisão é preço. E este ano até tive uma miúda que achei um piadão que disse, olha, enquanto eu vivia em casa dos meus pais, eu decidia e fazia essa decisão. Agora vivo sozinha. Portanto, a minha decisão é o que for mais barato. E, portanto, o fator preço é sempre uma questão. Mas, por exemplo, na roupa em segunda mão já não entra isso? A roupa em segunda mão entra, mas não é uma entre comprares uma camisa em segunda mão que te custa 10 euros, ou ires à Zara e comprares uma camisa nova por 15, se calhar vais à Zara e compras por 15. Quando não é nos R's da sustentabilidade, tens o reuse e o reduce. Mas ninguém se lembra normalmente disto, vamos reciclar e eu já estou a fazer aqui a minha parte. Sustentabilidade para uma multinacional e para uma PME não se consegue abordar da mesma maneira, da mesma forma como não consegues abordar para uma startup como para uma empresa com 20 ou 30 anos. Uma startup já vem de origem, seguramente, sim, não é? Nunca é fácil, mas sim, é mais simples. Mas já vem de origem, sim, não é? Sim, já vem pensado para... Exato. Ou seja, como é que se fala em sustentabilidade para empresas com características tão diferentes? Se calhar, para não termos uma resposta tão teórica, diz-me conselhos, dicas, ou seja, para cada uma delas, o que é que tu dirias? O tema, vamos lá, mais uma vez, sustentabilidade é negócio, sim. Certo? Pronto, é suster o seu negócio por mais tempo, é olhar para as cadeias de valor das empresas, sejam elas grandes ou pequenas, e perceber como é que as podemos fazer perdurar ainda mais no tempo. Como é que podemos fazer com que os produtos e os serviços sejam ainda mais valorizados.
Normalmente, uma grande empresa e uma grande multinacional é muito mais complexo a implementação de processos desta natureza, mas a minha experiência diz-me que quando está decidido, e o que é facto é que diria que todo o sistema financeiro e de acionistas e de stakeholders está a empurrar fortemente nessa direção. Portanto, eu acho que não há nenhuma multinacional neste momento que esteja cotada em bolsa, seja onde for, que não esteja a olhar para este tema de uma forma séria, porque é obrigada a o fazer, e embora seja muito mais complexo, porque as empresas são muito maiores, têm muito mais pessoas, a transformação é muito maior, a complexidade é normalmente muito maior do que uma PME, mas diz-me a experiência que são muito mais consequentes, no sentido em que é para fazer, e tem que se fazer, tem que se entregar e tem que se mostrar resultados. O que depois leva àquela conversa que estávamos a ter há bocado, cria frustrações porque muitas das coisas não são imediatas, que requerem investimentos que não são... O payback não é a curto prazo e, portanto, as decisões efetivamente não são fáceis de tomar, mas depois de tomadas é como um barco gigante, não é? Portanto, quando já vira e aquilo vai virar. Pronto, pode demorar mais tempo, menos tempo. As PMEs, na realidade, é uma nova realidade com que eu me tenho deparado agora, porque eu sempre trabalhei em contextos mais de corporativo, grandes corporações e grandes empresas, e este último ano e meio tenho-me deparado mais com o país real, como eu chamo, das empresas portuguesas, e na realidade os freios para as grandes decisões são exatamente os mesmos das grandes empresas, só que numa escala menor. E poderiam até aparentemente ser mais fáceis de ultrapassar, porque a escala é pequena e portanto dá para, enfim, aquelas grandes questões das políticas que têm que ser emanadas em vários países e depois aplicadas e o controle e não sei o quê, portanto numa grande empresa, não é? Aqui até poderia ser, esses temas poderiam ser abreviados. Só que o tema das nossas PMEs, no meu entender, é que as estruturas ainda são muito espartanas, a maior parte das vezes. Não é que não haja vontade, mas depois há o tema do investimento, que é a longo prazo, e o curto prazo é que impera. E, portanto, enquanto não se conseguir convencer essas pessoas que a sustentabilidade tem que fazer parte do seu negócio em prol do melhor do seu negócio, e a conversa tem que ser sempre por aí, acho que é difícil vingar, não é? No futuro da sustentabilidade, Joana, como é que vês o futuro do marketing e da sustentabilidade? Achas que estamos a caminhar no bom sentido? Se as empresas em Portugal já passámos por várias fases, não é? Até porque temos objetivos, não é? Para cumprir. Isso, enquanto bastante ambiciosos. Bastante ambiciosos enquanto empresa, não é? Temos os PRRs também aí tão disponíveis e que parece que não estão a ser aproveitados, não é? E portanto também há aqui também um trabalho a ser feito. Como é que o marketing também pode ajudar nessa área, não é? O que é que aqui temos e eu também no outro dia li que existe uma nova diretiva no report do ESG, isto também, como dizias no outro dia, isto é para as pessoas de alta não é? Claro, não é exato. Mas também nos toca, não é? Certo. Mas existem toda a parte de recolha de dados, não é? Que também tem também muito a ver com o marketing, não é? Porque não há marketing sem dados, não é? Como é que tu vês? Ou seja, se fechasses os olhos agora e pensasses na sustentabilidade daqui a 10 anos, a 20 anos, como é que tu verias as empresas portuguesas? Olha, eu adoraria que o tema já não estivesse em cima da mesa, porque na prática queria dizer que tínhamos chegado aos objetivos megalómanos que nos esperam, que tínhamos conseguido lá chegar, que as emissões tinham descido conforme o que se está à espera e que as empresas tinham tido um bom papel e um papel relevante nesse sentido. Aliás, não se vai conseguir lá chegar se as empresas não aderirem à massa ao que têm que fazer. Eu acho que o tema vai se manter na ordem do dia, não porque é um hype, mas porque é uma realidade. E acho que as alterações climáticas nos estão a ajudar a que as pessoas entendam que aquilo que se fala nas alterações do ambiente e no risco, como começa a ser mais palpável, as pessoas começam a perceber, se calhar é mesmo preciso fazer alguma coisa.
Porque eu o que sinto é que enquanto não é no teu quintal, é muito difícil as pessoas acharem que efetivamente esta é uma temática que tem que ser levada a sério, independentemente dos movimentos ativistas que também, seja de forma errada ou certa, têm despertado o interesse para esta temática. Enquanto estas coisas não tiver in your face, como se diz, é difícil as pessoas tomarem atitudes efetivamente importantes. E as empresas também sentem isso in your face? As empresas são pessoas, portanto sentem que efetivamente alguma coisa está a acontecer. O ponto que estavas a dizer, que o que é que eu vejo no futuro, o que eu sinto é que na realidade as empresas vão começar a perceber que não há fatores da nossa evolução global que não possa interferir na sua cadeia de valor. Portanto, no caso que eu estava a dar do Lipton era o chá, se a agricultura não fosse nesse sentido. No caso da indústria de papel, é se o eucalipto ou se o pinheiro não for reflorestado, não vai haver o suficiente. Se, portanto, não precisamos ir tão longe, questões, por exemplo, mais tecnológicas, não há disjuntores porquê? Porque não há matéria-prima. E qual é a matéria-prima? Porque a matéria-prima vem não sei de onde, e do lado onde há qualquer coisa que interfere na tua cadeia de valor, mesmo que seja jusante. E, portanto, isso vai começar a ser cada vez mais presente nas empresas. E tendo em conta isso, tem que se agir. Tem que se agir esperemos todos que não seja tarde e que se consiga fazer essa tal transição para um mundo mais ambientalmente friendly, não é? mais amigo do ambiente, mas acima de tudo também mais amigo da sociedade, da comunidade e das pessoas. Olha, Joana, como tu sabes, eu adoro ler, devoro livros, não é? E gostava que me sugerisse um livro ou um autor sobre este tema de sustentabilidade e do marketing. Tens aí algum... Olha, eu sabia que tu me ias perguntar e como não tinha certeza se era para mostrar ou não, até trouxe o livro. Do tema da sustentabilidade há um livro fantástico que se chama Abundance, que eu agora não me lembro do autor, mas que é fabuloso, que basicamente descreve como se o nosso mundo nos tempos que correm, como se as coisas nunca nos faltassem e que desvios é que isso traz nos nossos comportamentos e faz-nos efetivamente pensar em muitos comportamentos que nós temos e muitas rotinas, muitos hábitos que às tantas não valorizamos e que coisas como a água, não é? Claro que agora fala-se muito da escassez da água. Nunca existisse escassez de nada. Nunca existisse escassez de nada, que influência é que isso ia ter no nosso comportamento, na nossa forma de estar. E é interessantíssimo porque nos faz efetivamente repensar uma série de coisas, fazendo a coisa ao contrário, não é? É muito fácil dizer, vai haver escassez de água, portanto vamos poupar, ok, toda a gente entende. O livro é ao contrário, nunca vai faltar água e, portanto, o que é que tu podes fazer com a água, o que é que isto interferia? E é realmente um livro super interessante na lógica das matérias-primas e afins. Obrigada, Joana. Tenho aqui mais duas perguntas. Nós aqui tenho uma pergunta primeiro para te fazer, que é, com quem é que tu gostarias de fazer uma walking meeting? Com quem é que esta não sabias, que eu te ia perguntar. Sem ser contigo? Não, com quem é que tu gostarias de fazer? Com quem é que eu gostaria? Boa pergunta. Sei lá, olha, nesta fase da minha vida, se calhar gostava de fazer com o Rui Nabeiro, porque fiz agora há pouco tempo um trabalho de benchmark sobre a comunicação interna da Delta e é das empresas mais humanas e com um espírito mais profundo que conheço e, portanto, gostava imenso de ter uma conversa com ele sobre a cultura. E outra pergunta é, nós aqui no Departamento de Marketing não ficamos indiferentes aos outros e, portanto, temos aqui uma iniciativa já há 2 anos que é Zero Indiferença e, portanto, por cada walking meeting que fazemos deste podcast, oferecemos os quilómetros que fizemos durante esta nossa conversa a uma instituição. Eu queria te perguntar qual é a instituição a quem tu queres oferecer os quilómetros que fizemos aqui nesta nossa conversa. Olha, é a Ajuda de Berço. Sou voluntária da Ajuda de Berço já há muitos anos, tento colaborar e
o máximo que posso. Tem agora uma nova imagem e uma nova assinatura. Foi lançada agora há pouquíssimo tempo. Não tem o teu dedo? Dedo não, mas tem os meus olhos, tem os meus olhos. E é uma instituição que eu acho que super necessária e que tem feito um trabalho extraordinário pelos miúdos que estão em situações de risco. Está bem, assim será entregue em teu nome e em nome do Departamento de Marketing. Mais uma vez, obrigada, Joana. Foi um prazer fazer esta conversa contigo. O prazer foi meu. Até a próxima. Obrigada. E assim terminamos mais um episódio do podcast Walking Meeting com a Joana Garopa e a falar de sustentabilidade e marketing. Obrigada a quem esteve desse lado. Esperamos sinceramente que nos tenham ouvido de ténis calçados e a caminhar connosco. Todos os meses temos um novo convidado. Obrigada e até ao próximo episódio. Todos os meses temos um novo episódio. Siga-nos no LinkedIn do Departamento de Marketing Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast.